noite especial. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor derramado sobre nossas vidas. E obrigado porque nós estamos reunidos aqui nesta noite para prestarmos um culto ao Senhor, Deus. Ó Deus, e celebrar o fato, a bênção de termos sido alcançados por Cristo Jesus e sermos, ó Deus, a igreja de Cristo nesse mundo, ó Deus. Como foi dito aqui, o corpo de Cristo, ó Pai, membros do corpo de Cristo. Nós te agradecemos, oramos por todos que aqui estão, que o Senhor fale ao coração de cada um e que o Senhor produza em nossos corações os frutos que estão de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor salve aqueles que o Senhor deseja salvar, que o Senhor sustente, ó Deus, a Tua igreja, para que a Tua igreja produza frutos para o louvor da Tua glória. Usa a vida do pastor Luciano, desde já pedimos a bênção do Senhor sobre ele, sobre todo o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz, amém? Um prazer mais uma vez estar aqui com os queridos irmãos e louvamos a Deus pela vida da MCM, esse ministério tão abençoado na vida das nossas igrejas, porque onde eu vou, a gente encontra um MCM pujante, e como é lindo ver as irmãs cantando aqui, como abençoa o nosso coração. E eu me lembro, vendo as irmãs cantar, eu fui membro da Igreja Batista Monte Ararat, lá me casei, lá fui batizado, e fui zelador da igreja. E as irmãs tinham por hábito deixar a revista da MCM, Visão Missionária, quanto aquela revista nos abençoou. Durante muito tempo a MCM também foi responsável, não sei se hoje ainda é, pelo manancial. E que produto maravilhoso o manancial era para as nossas vidas, desde a união feminina. E o nosso desejo é que os homens fizessem 20% do que as mulheres fazem em nossas igrejas. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja, pela vida das mulheres, pela vida do pastor Abraão, que sugestionou pegar em minha mão, viu? Pastor Abraão, ele tem provocado e me desafiado em todos os aspectos, desde o seminário. Ele é mais disciplinado do que eu, mais organizado do que eu, e me ensina muito. Eu me lembro que um dia ele foi me visitar em casa, e conversando, e na saída ele me disse assim, olha, você sabe que eu te amo, não é? Eu sou um homem nascido em 83, um homem dizer eu te amo, para mim é estranho, né? Eu acho que provavelmente ele estava esperando que eu dissesse para ele, eu também te amo, né? E eu disse para ele, você sabe que isso é a coisa mais gay que você já me disse, não é? Mas hoje eu quero dizer em nome de Jesus que eu também o amo, tenho um carinho muito grande por ele, pela sua esposa, mas eu disse isso para ele, brincando, é claro, eu entendi, mas ele provoca em mim mudanças, em transformações, e ele tem edificado muito minha vida, me desafia a mudança, a transformação, é sempre importante, a amizade dele sempre me desafia a isso. Mas deixando, como diria meu querido pastor Lisboa, né, sem mais delongas, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 21, falando sobre frutificar e serviço, irmãos, eu quero pensar hoje com os irmãos sobre uma vida infrutífera. O que é uma vida infrutífera? Se nós estamos sendo desafiados a servir e frutificar, eu quero nessa noite pensar um pouco sobre o que é uma vida infrutífera. Mateus 21, versículo do 18 a 21. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Mateus, capítulo 21. Nós leremos do versículo 18 ao versículo 21, a figueira sem fruto. Quem achou, diga achei. Se você não achou, clame a misericórdia, e nós usaremos de misericórdia para com você. Estaremos então lendo todos esse texto. Eu lerei na Bíblia de Genebra. Diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar,
tal sucederá. E tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Uma vida infrutífera. Eu, ultimamente na igreja, neste último ano, tenho pregado sobre os milagres de Jesus, seus ensinamentos, o que esses milagres comunicam para a vida da igreja. E, ultimamente, tenho pregado em João, 7 milagres em João, porque 7 é o número da perfeição, e você vai encontrar em João apenas 7 milagres. Mas esse mesmo João, que só registra 7, diz que se todos os milagres que Jesus operou fosse registrado em livros, pensava ele que os livros não caberiam no mundo. Os milagres que estão registrados nos ensinam. Jesus abriu os olhos aos cegos, fez surdos ouvirem, mudos falarem, pessoas que estavam oprimidas pelo diabo serem libertas. Por isso João vai chamar no seu evangelho milagres de sinais, porque o sinal aponta para algo para além dele. Mas aqui nós vemos um milagre que os teólogos consideram um milagre negativo, porque via de regra os milagres produzem salvação, libertação, cura, reconciliação, transformação social, acolhimento. Jesus toca os leprosos, Jesus inclui aqueles que estão separados, segregados. Em todos os milagres nós vemos isso. Mas nesse registrado aqui, que também foi um milagre, pela palavra de Jesus, a figueira sem frutos secou, temos um milagre negativo, no qual Jesus nos alerta para o perigo de uma vida infrutífera, de uma vida que não produz frutos. Perceba que o texto é claro. Sendo de manhã, Jesus teve fome. Ele aproxima-se da figueira. Marcos, na narrativa correlata, vai dizer, mesmo não sendo tempo de figos, mas a figueira apresentava folhas, porque na figueira o fruto muitas vezes antecede a folhagem. Elas crescem juntos, de tal sorte que quando a figueira tem folhas, é sinal de que ela tem frutos. Mas não era o caso desta figueira. Ela possuía folhas, mas não possuía frutos. E o primeiro sinal de uma vida infrutífera é essa, meus queridos. Uma vida infrutífera é uma vida na qual se vive a aparência e não a essência. A figueira parecia ter frutos, sinalizava que possuía frutos, mas não possuía o mais fundamental, frutos que glorificassem a Deus. Uma antiga propaganda de um medicamento chamado Denorex, na década de 80, dizia, tem cara de remédio, parece remédio, mas não é remédio. E esse é o perigo de muitos de nós. Canta-se bem, fala-se bem, prega-se bem, parece que tem uma vida cristã, mas não possui frutos, só folha. Uma vida infrutífera vai ser caracterizada pela aparência. É curioso que Jesus, em Mateus 23, censura os escribas e fariseus, e no capítulo todo de Mateus 23, eles vão chamá-los de hipócrita, hipócrita, hipócrita. Todo momento Jesus está censurando os religiosos dos seus dias por serem hipócrita. Porque o hipócrita é aquele que parece algo, mas manifesta-se de outra forma. A palavra hipocrisia vem do teatro grego. No teatro grego as mulheres não participavam, como nós vimos aqui. Pelo contrário, somente os homens participavam do teatro. E para que eles executassem os papéis de mulheres, eles usavam máscaras no teatro. Por isso que a palavra é hipócrita, porque o hipócrita está sempre usando uma máscara. Está sempre causando uma metamorfose, uma transformação no seu comportamento. Não é à toa que Jesus, falando sobre os falsos profetas, diz que eles seriam como lobos devoradores em peles de cordeiro. Viver, irmãos, a aparência é se preocupar com o julgamento dos homens e não com o de Deus. E há muitos em nosso meio assim. Carrega uma Bíblia debaixo do braço, conhece os hinos desde criança, está cheio de folhas, mas falta fruto. Qualquer pessoa que já tenha participado, eu me lembro antes mesmo de ser pastor, participei, fui relator da antiga comissão de membros, comissão de ética, e nós íamos visitar várias pessoas em situação de pecado,
E me lembro de um indivíduo que cantava na igreja maravilhosamente bem, mas ele batia na esposa em casa. Ele tinha folhas, e quando nós trouxemos o caso para a igreja foi um escândalo. Alguns irmãos diziam, não é possível que fulano tenha esse comportamento. Porque nós muitas vezes estamos observando a aparência, olhamos as folhas, mas Jesus está em busca dos frutos. Quando Samuel vai ungir Davi, ele vê seu irmão mais velho. O irmão mais velho de Davi era soldado do exército de Saul. Ele falou, é esse ungido do Senhor. Não era, porque seu irmão possuía folhas, mas não possuía frutos. E esse é o perigo. O perigo de nós muitas vezes estarmos mais preocupados com o julgamento dos irmãos. É por isso que grande parte da igreja adere ao legalismo, porque preocupa-se com folhas. Se a irmã corta o cabelo ou não, se ela pinta o cabelo, se ela pinta as unhas. Recentemente em Palmira, um esposo estava reclamando comigo, descrente, porque a esposa dele tinha sido disciplinada pela igreja porque cortou o cabelo. E ele, descrente, não entendia isso. Ele disse, eu que sou o marido não estou preocupado. Por que a igreja tem que estar preocupada com o tamanho do cabelo da minha esposa? Porque muitas vezes estamos preocupados com folhas e não frutos. Uma antiga, conta-se que o indivíduo estava desempregado, naquela crise toda, chegou o circo na cidade. E o circo estava oferecendo um emprego para alguém que vestisse uma roupa de gorila e entrasse na jaula com o leão. Situação em casa apertada, ele sem dinheiro, ele disse, eu vou encarar isso. Eu preciso defender uma grana para minha família. E aí foi lá, conversou com o pessoal do circo, e disse, eu visto essa roupa. Vestiu-se de gorila e entrou na jaula com o leão. O auditório lotado, o apresentador dizia, agora nós vamos ter o conflito da selva, o gorila contra o leão. E o pobre, o rapaz desempregado, debaixo da roupa de gorila, tremendo de medo, quando de repente abriu-se a jaula, a separação da grade, o leão se aproxima, e o público vibrava, e ele tremendo de medo, e o leão se aproximava, e rugia, e ele temendo, quando se aproximou-se a uns 3 metros, ele não suportou o medo, ele gritou, valei-me Jesus Cristo. O leão gritou para ele, fala baixo, porque senão nós vamos perder o nosso emprego. Não sabia ele que o leão também era falso. Folhas e não frutos, meus irmãos. Esse é o perigo que, muitas vezes, irmãos, nos cerca. Eu, como pastor, tenho o perigo de apresentar, muitas vezes, folhas e não frutos. Apresentamos folhas, quando muitas vezes aparentamos ser uma boa esposa, e somos uma mulher ruim, negligente, rixosa, como nos diz a Bíblia. É melhor morar numa casa com goteira, do que com uma mulher rixosa, reclamona, murmuradora. Apresentamos folhas e não frutos, quando somos péssimos pais, na frente dos outros. Queremos pousar de família, de propaganda de margarina, mas nossos filhos não percebem na solidão do lar, amor, compaixão, misericórdia de nossa parte. Pelo contrário, somos distantes, folhas e não frutos. Philip Yancey, autor do livro Maravilhosa Graça, narra uma história interessante. A mãe chegou com a filhinha para a igreja e sentou no primeiro banco da igreja, no primeiro da chegada, da igreja. Todo mundo que entrava, a menininha novinha, coisa linda, brincava com todo mundo, e é normal de uma pessoa saudável que sorria para uma criança que está sorrindo para você. E a menina sorria, todo mundo que entrava sorria para a menina sorria para a pessoa que estava entrando, era só felicidade. A mãe incomodada disse, para com isso, menina. Mas ela continuava a brincar com as pessoas que iam entrando na igreja. Fecha os dentes, você está na igreja. Lá pelas tantas, ela irritada pela desobediência da menina, deu um tapa nas costas da menina no culto. A menina chorou, pronto, é melhor chorar do que estar rindo, porque ela estava preocupada mais com a opinião das pessoas do que com a satisfação de sua filha de estar na casa de Deus. Folhas e não frutos. Esse é o nosso perigo. Se nós queremos servir a Deus,
Precisamos apresentar frutos, irmãos, e não folhas, não servindo a homens, irmãos, não servindo à vista como para agradar a homens, irmãos, mas servindo a Deus. Spurgeon, príncipe dos pregadores no século XIX, pregava numa igreja Tabernáculo da Fé para 5.000 pessoas. No século XIX, em Londres, ir à igreja onde Spurgeon pregava era quase um ato de turismo. As pessoas queriam ver o grande pregador. Um dia chegou uma irmã para ele e disse: pastor, eu quero cantar para Jesus. Ele dirigiu o culto, pregou, encerrou o culto, despedindo os irmãos. Quando ele está descendo do púlpito, o púlpito era alto, a irmã vai até a escada e diz: mas pastor, o senhor não me chamou para cantar para Jesus? Ele perguntou: você quer cantar para Jesus, irmã? Pode cantar agora. Ela disse: não, agora não, o povo já está indo embora. Dizia ela que queria cantar para Jesus, mas ela queria se apresentar para as pessoas, folhas e não frutos. Por isso Jesus amaldiçoou a figueira. Segunda lição importante que aprendemos aqui é que a figueira não resistiu ao exame de Jesus. O texto correlato de Marcos vai dizer que Jesus avistou de longe, tendo fome, ele se aproxima, ele examina a figueira para ver se tem frutos, mas ela não resistiu ao exame de Jesus. Se você acha que aquele conselho de Paulo, examine o homem a si mesmo somente para a ceia, você não compreendeu o que é a fé cristã. Nós somos examinados por Deus todos os dias, irmãos. Deus é aquele que sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, irmãos. Quando Samuel vai escolher Davi, ungir o novo rei de Israel, todos os filhos de Jessé passam pela fileira. Jessé julgava que Davi não estava à altura. Samuel diz: falta algum? Eles têm um ruivinho pequeno lá no campo pastoreando as ovelhas. Quando chega Davi, diz: é esse. E ele diz: louvado seja o Senhor, porque o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração, irmãos. A figueira não resistiu ao exame de Jesus. E há muitos em nossos dias que não resistirão aos olhos daquele que sonda os nossos corações. E no reino de Deus, as intenções são tão importantes quanto as ações, irmãos. Me lembro que uma vez, numa dessas assembleias que nós tínhamos, e como nós tínhamos assembleias, e como eram desgastantes, às vezes brigas por coisas bobas, estava se elegendo o novo grupo responsável pela ornamentação da igreja. Veja que coisa importantíssima. Com todo respeito às irmãs que fizeram a ornamentação daqui, está inclusive muito bonito, parabéns. Mas a igreja pode sobreviver plenamente sem ornamentação. Havia uma discussão, alguém indicou o nome da outra irmã, a irmã bateu no peito e disse assim: eu trabalho sozinha, se ela for eleita eu entrego o meu cargo, no meio da assembleia, porque ela estava preocupada com os aplausos que teria que dividir. Jesus é aquele que sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. Ele sabe se nós estamos frutificando ou não. É curioso quando você vê a igreja de Laodiceia, a igreja dizia: rica sou, e de nada tenho falta. Mas o Senhor diz a ela: e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aos seus próprios olhos, a igreja de Laodiceia se achava espetacular. A última bolacha do pacote, uma sumidade, mas aos olhos de Jesus, ela era a igreja que deixou Jesus do lado de fora, porque é ela que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ela e ela comigo. Jesus examina os nossos corações. E é Ele que sonda e examina se eu estou frutificando ou não, irmãos. Se eu estou frutificando na obra de Deus, se eu estou frutificando na minha família. Eu sempre repito lá na igreja, todas as vezes que ouço o nome dos traficantes no Rio, presta atenção, você que é mãe: Elias, Isaías, Oséias, todos nomes bíblicos. Por quê? Porque os pais são crentes. Meu querido, se seu filho crescer, ser um discípulo de Jesus ou não, existe uma série de questões, nem sempre é culpa sua, e na maioria das vezes não é. Mas ser traficante, chefe de um grupo criminoso,
é porque falhou-se nos ensinos mais básicos e fundamentais de civilidade, de educação. Porque muitas vezes passa-se tempo demais em campanha, em oração, e pouco tempo fazendo o ministério mais importante da sua vida, que é ser mãe. Nós muitas vezes temos invertido as coisas, e a mulher acha muitas vezes que cuidar da sua casa, do seu marido, do seu filho, não é algo espiritual. Coloque isso no seu coração. Seu primeiro ministério é a sua família. Eu digo isso sempre lá na igreja. Posso perder o ministério, continuarei com minha família. Mas se perder a família, nenhum ministério ficará de pé. Jesus examina se estamos frutificando genuinamente na sua obra, ao sair para visitar os enfermos, para consolar aqueles que estão tristes, para visitar os frios, os abatidos que há em nosso meio, para oferecer o seu ombro àqueles que estão caídos. Nessa série de mensagens que eu tenho pregado sobre os milagres de Jesus, é sensacional como Jesus ouve o sofrimento das pessoas. Em João, um dos seus milagres é o homem no poço de Betesda, na casa da misericórdia. Jesus poderia chegar e dizer: você está com um problema aí? Vou curar, pode ir para casa, está tudo resolvido. Mas Jesus ouve a história, descobre que ele está ali há 38 anos, ninguém o ajuda, ele está sozinho. Ouve o indivíduo. Nós precisamos entender, irmãos, que você pode cuspir fogo e arrotar brasa, e ter somente folhas e não frutos, ao ponto que você muitas vezes talvez nunca tenha utilizado o microfone na igreja, mas você sai de sua casa para visitar alguém que está doente, passa uma mensagem para o irmão dizendo que está sentindo falta dele, encontra o irmão na rua e é capaz de dizer: meu querido, eu tenho orado por você, por sua família. Mete a mão no bolso sem que ninguém saiba. Isso é frutificar. E é isso que Deus exige de mim e de você, porque nós somos discípulos de Jesus, que fazia tudo isso. A figueira não resiste ao exame de Jesus. Eu e você precisamos lembrar que Jesus nos examina todos os dias, viu? E o principal, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos, Paulo diz. O crente não aparecerá no tribunal de Cristo, não comparecerá no tribunal de Cristo para condenação, mas para galardão, não tenha dúvida. Ele examina a mim e a você. Quando olhamos as 7 igrejas de Apocalipse, do livro de Apocalipse, todas foram examinadas por Jesus. Receberam elogios, reprovações ao mesmo tempo, recomendações, mas nós precisamos entender que é Jesus que examina se estamos frutificando. Porque a evidência de que você e eu somos discípulos de Jesus não são os dons. E esse tem sido um erro fatal da igreja de nossos dias. A evidência de um crente é o fruto. Porque o dom nos fala do carisma, da capacidade sobrenatural que o Espírito Santo nos dá. Mas o fruto fala do caráter de Cristo em mim e em você. Paulo, escrevendo aos Gálatas 5:22, diz: mas o fruto do Espírito é, no singular, porque é tudo isso: amor, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade, benignidade. Contra estas coisas não há lei. E esse é o nosso desafio, não só para as mulheres. Você tem frutificado? Se houvesse acusações de que você é um cristão, haveria provas para condenar você. Eu vi essa frase outro dia no Instagram, achei sensacional. Haveria provas, evidências do seu cristianismo, frutos, irmãos, e não folhas. E deixe-lhe dizer, nosso maior desafio é frutificar em casa. Porque aqui os irmãos estão me vendo, está todo mundo arrumadinho, bonitinho, lindo. Mas minha esposa me vê bravo, me vê triste, me vê zangado.
É ela que sabe se eu sou um cristão de verdade ou não. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana. Ele já esteve na Teosópolis várias vezes, quando o pastor ele era vivo. E ele dizia uma coisa interessante: de vez em quando o Senhor permite que alguém pise no nosso calo. Porque quando alguém pisa no seu calo, tem um negócio lá dentro que sai, não é? Aí revela se você é iracundo, se você é vingativo. Quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, quando alguém te dá aquela fechada no trânsito, quando você tem um vizinho problemático, quando alguém no grupo da família tem um comentário indelicado, né? Que um negócio para dar tribulação é grupo de família, né? Gente, Cristo Jesus, é um negócio, e quanto maior a família, mais o grupo de WhatsApp é quente. É nessa hora que somos desafiados a frutificar. Você tem frutificado? Tem resistido aos exames de Jesus? Nós conhecemos uma pessoa que lá em Itaju já andou em todas as igrejas, mas ela tem um problema sério, porque ela não tem disposição para o perdão, não frutifica, está sempre criticando as igrejas, dizendo que todas estão erradas. O erro não está na igreja, está nela, porque ela não frutifica, porque o perdão é um fruto de um cristão, sim, é uma evidência de que você foi tocado por Jesus. Seus filhos podem dizer que você frutifica ou que você é só folha. Quando eu fui professor da EBD durante muito tempo, outro dia no encontro lá em Jussari, eu encontrei 2 jovens que eu fui professor das crianças. Como esses meninos sobreviveram a mim, o Ellen e Emanuel, como esses meninos sobreviveram a mim, dando aula para a criança. Pense num camarada completamente estranho para isso, mas eu dava aula para a criança. E lendo a revista EBD, essa história me marcou. Faz muito tempo que eu li isso. Acho que o pastor estava no culto, né? No culto em memória, que a gente lamentavelmente chama de culto fúnebre, né? E falando do irmão, esse irmão era uma bênção. Esse irmão era uma bênção aqui na igreja, dedicado, era o primeiro a chegar, organizava a igreja, cantava e louvava. Esse era o irmão santo de Jesus. Lá pelas tantas a esposa não estava mais aguentando, disse, só se for aqui, porque lá em casa era pior do que o Satanás. Lamentavelmente nós passamos por isso. Você tem frutificado como um bom pai? Volta e meia eu encontro alguém e diz assim, mas eu sou um bom marido. Quem tem que dizer isso não é você, quem tem que dizer isso é sua esposa. Correto, irmãs? Eu sou uma boa esposa. Quem precisa dizer isso não é você, quem tem que dizer isso é seu marido. Eu sou uma boa mãe. Pergunte a seu filho se ele é uma boa mãe, se você é uma boa mãe. Se ele for maior, viu? Porque adolescente acha que o pai está sempre errado, está todo mundo estranho. E muitas vezes a gente só compreende nossos pais como somos quando somos adultos, não é? Quando temos nossos próprios filhos, você vai olhar assim, papai e mamãe tinham tanta razão. Mas são eles que precisam ver se nós frutificamos ou não. Mas Jesus examina a mim e a você. Diz o texto da palavra de Deus, e não tendo achado senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou-se imediatamente. Eu quero terminar com essa terceira lição importante. Jesus é aquele que julga e ao mesmo tempo que traz a sentença. Por isso, se você viver uma vida infrutífera, se você não tem apresentado frutos de justiça, você é só folha, espere a sentença de Jesus. Porque Jesus disse que o Senhor nos chamou e nos escolheu para que nós pudéssemos ir e dar frutos, e o nosso fruto permanecesse. Ananias e Safira, folhas e não frutos, por isso foram ceifados, receberam sua sentença. Muitas vezes nós não admitimos e não entendemos essa visão de Jesus como juiz. Pedro chega a dizer que o juízo começa pela casa de Deus. Paulo falando sobre a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, sobre a bagunça que havia na ceia, gente saindo bêbada na ceia, gente comendo e deixando o seu irmão com fome. Ele diz, por causa disso, alguns estão doentes e outros já dormem, por não discernirem o corpo do Senhor. Sentença de Jesus. Viver uma vida infrutífera não combina, não coaguna com ser discípulo de Jesus.
Ele vai dizer em João capítulo 15, toda vara em mim que não dá fruto é cortada. Por favor, não estou falando de perda da salvação, mas estou falando de sentença, de condenação, de repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dar frutos, irmãos, é uma evidência de que você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que este Evangelho é a semente incorruptível da palavra de Deus. E o normal é que essa semente incorruptível da palavra de Deus, uma vez plantada em nosso coração, ela cresça e produza frutos, transformação, mudança. Dar frutos é sinal de que você nasceu de novo. Por isso é inconcebível alguém que vive uma vida infrutífera e diga que serve a Jesus. Porque se eu sirvo a Jesus, eu estou recebendo dele a seiva, todos os nutrientes que ele me dá. Por isso eu e você precisamos entender isso e frutificar. E se eu não tenho frutificado, eu vou pedir a Jesus força, poder, vou me arrepender, vou clamar a misericórdia dele sobre minha vida, porque eu tenho que frutificar frutos de justiça, frutos de arrependimento. O fruto do Espírito Santo tem que estar presente em minha vida. Esse é o meu desafio, dar frutos para a glória de Deus, frutos que são as almas que ganhamos para Jesus. Eu e você precisamos entender que temos que frutificar. Outro dia minha esposa estava vendo um vídeo tão bonito de alguns irmãos da Assembleia de Deus, provavelmente o pai ou alguém, né, da família tinha Alzheimer, era um senhor já idoso, então eu imagino que seja o patriarca da família. Toda a família estava ao redor, os filhos, os netos, os sobrinhos, todos cantando um hino da harpa, a coisa mais linda, porque aquele senhor idoso com Alzheimer tinha dado frutos. O engraçado é que muitas vezes os frutos não saem nem da nossa casa, né? Eu vinha contando para o irmão, eu sou fruto de muitos dos meus vizinhos que me trouxeram para a igreja. Há um tempo atrás, um mês atrás, eu vim pregar aqui na igreja presbiteriana. Pastor Davi, o pai dele mora ainda no Vila Nália. E a igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras era na nossa rua, na Rua H. Nós tínhamos um vizinho que nos levava para a escola bíblica dominical. Eu pedia a minha mãe, os filhos dele iam, a gente ia junto. Desde 8, 9 anos eu ia à igreja para EBD. Mudei-me para o Vila Nália, meus vizinhos frequentavam a Igreja Batista Monte Ararat, nos levava constantemente para a igreja. E deu tão certo, o fruto foi tão bom, que eu casei com a filha dele, está aqui, ó. Investimento no reino, meu querido. Levanta a mão aí, minha esposa. Ela me deu uma repreensão, acabei esquecendo de apresentá-la. Está aqui, para a glória de Deus. Deu certo. Frutificou para a glória de Deus, irmãos. Jesus, na parábola dos talentos, né, ele divide os talentos, tem um indivíduo que recebeu só um. E ele disse, olha, eu sei que o senhor é um homem severo, rigoroso, que colhe onde não planta, então eu escondi. Ele não multiplicou, não prosperou, ele não frutificou. Eu quero terminar perguntando a você, qual tem sido o seu fruto? Se você morresse hoje e comparecesse diante de Cristo, quais seriam os frutos apresentados por você? Na minha adolescência, nós fomos no intercâmbio com a primeira igreja batista de Arataca. E a primeira e única vez que eu participei de uma peça de teatro, me fizeram participar de uma peça chamada Mãos Vazias. E nessa peça nós entrávamos na igreja sobre um áudio e o Senhor perguntava para mim, Luciano, mostre-me suas mãos. O meu personagem estava com as mãos escondidas, porque ele não tinha frutos para apresentar. Nunca tinha saído de casa para levar o evangelho a ninguém. Era incapaz de abrir a Bíblia e ler um salmo para um acamado, de fazer uma oração para um colega de trabalho que está doente, ou que está enfrentando um problema na família, e você simplesmente parar e dizer, fulano, vamos orar aqui. Incapaz de frutificar diante do Senhor, ele não teve o que dizer. E na peça eu fui cortado, entrei junto com os bodes para o fogo eterno. Eu e você precisamos entender
Deus nos chama para frutificar onde o Senhor te colocou. No seu trabalho, frutifique. Na sua família, frutifique. Na sua vizinhança, frutifique. Talvez você esteja num ambiente de trabalho difícil, desafiador, mas Deus colocou você lá para que você pudesse dar frutos lá. Eu demorei tanto a entender isso. Eu trabalhei na Giro. Já vi umas 2 irmãs aqui que trabalhavam na Santa Casa, porque eu sou bom fisionomista. De nome não, mas algumas que são técnicas aqui que eu lembro que entravam. Eu trabalhei na Giro, entravam por lá, eu raramente esqueço um rosto. E trabalhando na Giro, quando eu fui o primeiro dia, na guarita do fundo, por onde entram os funcionários, o meu encarregado disse assim: olha, a chave está aqui, a necrópole está ali. Quando alguém vier buscar o cadáver, o corpo, você libera. Eu falei: buscar o quê, rapaz? O corpo. Vamos lá que eu vou te mostrar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Chega lá, tinha um senhor num saco, ele abriu, o cidadão estava pelado, você imagine a cena, eu assustado, não estava habituado com aquilo. E passei a trabalhar no hospital, lidando com pessoas mortas. Pouco tempo passei para a recepção de visitas. E na recepção de visitas nós víamos os parentes chegando, chorando, aflitos, gente que entrava muitas vezes infartou, entrou aqui, entrou andando, mas tinha 30 anos como fumante. Aí a família muitas vezes quer culpar o hospital. O cara fumou durante 30 anos, infartou, acha que o pessoal lá vai fazer mágica, morreu. E a gente vinha, e muitas vezes as pessoas vinham e nos abraçavam chorando. Você imagine que loucura. E eu naquilo, eu disse: meu Deus do céu, me tira daqui. Eu não quero ficar aqui. Demorou para que eu entendesse que o Senhor queria que eu frutificasse ali. Quanta gente eu pude ler a palavra de Deus e chorar com a pessoa muitas vezes. Quantas vezes hoje eu tenho que me deparar com um cadáver como pastor, lá em Itaju, não precisa ser membro da igreja. Morreu alguém, chama o pastor. Lá vou eu dirigir o culto de uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas que a família quer ouvir uma palavra. No hospital, me habituei a lidar com doentes. Quando vou para Itaju, meu segundo vice-moderador é um paciente terminal de câncer no intestino. Eu mudei no dia 22 de janeiro, ele faleceu no dia 30 de abril. E a primeira pessoa que eu fui visitar foi ele. E não tem teologia sistemática que dê conta disso, viu? Tem explicação, mas a gente precisa levar uma palavra de consolo para uma pessoa dessa. E Deus, como um filme na minha cabeça voltava. Hoje eu entendo, meu Deus, porque aquele período todo no hospital, como era difícil para mim, mas aquilo me preparou para as situações que eu enfrento hoje. E como eu compreendi que a morte é um processo natural, que a vida é um processo natural, e que o cuidado, o carinho e a atenção são demonstrações de amor inequívocas. Estou dando esse testemunho porque talvez você esteja enfrentando um trabalho difícil, desafiador. Frutifique. No seu trabalho só tem fuxico. Frutifique. No seu trabalho só tem contenda. Frutifique. Minha mãe trabalhou no La Fabiano de Cristo, ali próximo ao Colégio Militar, não é? Durante 9 anos. Eu estudei naquela creche. Estudei lá, fiz o meu ensino primário lá, sempre naquela creche. E nós estudávamos todos os dias lá e um período meu, estava na adolescência, saindo já para 18, 19 anos, estavam construindo um muro. E aí eu fui, trabalhava de servente de pedreiro, fui trabalhar como servente ali. Trabalho pesado, difícil, 20 homens numa obra, você imagina. Todo tipo de imoralidade, de indecência se ouvia ali. O único crente no meio, eu. Sabe como eles me chamavam? O irmão. Era o dia todo um gritando: Pai do Senhor, irmão, aleluia. O dia todo eles zombavam de mim. Mas eu precisava frutificar. Na hora do almoço, estávamos todos reunidos. Um gaiato gritou lá: o irmão acha que vai para o céu. O do fundo gritou: só se for da boca da onça. Mas aquele gaiato, a mãe dele estava doente. Terminando o trabalho, 5h30, 5 horas, né, 4h30 a gente já começa a lavar as coisas para ir embora. Ele me procura e disse: irmão, vocês oram na igreja, né? Ore por minha mãe está enferma. Como é o nome dela? Vamos orar. Orei com ele. No dia seguinte, sua mãe melhorou.
Como é que está sua mãe? E assim foi indo, ele me contou que estava afastado da igreja. E a zombaria cessou porque fui desafiado a frutificar. Esse é o nosso desafio, irmãos. Por isso eu desafio você nessa noite a frutificar para a glória de Deus, querido. A dar evidência do seu encontro com Jesus. A todos os dias passar no exame de Jesus. Porque Jesus vai verificar se você está frutificando ou não. A figueira secou. Ela não resistiu ao exame do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que Jesus, ao examinar a mim e a você, encontre frutos que o glorifiquem. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vamos orar nesse momento. Pedindo graça ao Senhor para que possamos frutificar. Pedindo força a Deus. Eu sou muito desastrado já. Se eu abro aqui, eu vou derramar água na Bíblia, com certeza. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela sempre nos confronta, ela sempre nos desafia, Senhor. Nós queremos nessa noite, Senhor, pedir graça, porque queremos frutificar para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Por isso nós queremos pedir perdão pela ausência de frutos em áreas da nossa vida. Pela falta, muitas vezes, da presença, Senhor, dos frutos do Espírito Santo no nosso viver diário, nas nossas relações, Senhor, na nossa vida com nossa família, com o nosso trabalho, Senhor. Senhor, que haja, Senhor, em nossas mãos, naquele glorioso dia, almas apresentadas por nós como fruto do trabalho no Teu reino, Senhor. Que esta MCM, Senhor, possa frutificar a cada dia para a glória do Teu nome, Senhor. E que esta igreja, Senhor, possa frutificar, impactando toda esta localidade com o Teu Evangelho, Senhor. Que os frutos, Senhor, do Espírito Santo, que os frutos de justiça, Senhor, possam habitar plenamente em nossas vidas, Pai. Nos abençoe nessa noite, nos dê uma noite de paz, um sono reparador. Nós te louvamos por tudo no santo nome de Jesus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Sentai-vos, queridos.